Pode se assentar, querido. Boa noite. Há 3 anos, quando o senhor falou com a gente sobre o caso de Obadias a primeira vez, e eu queria rapidamente explicar para vocês um pouquinho do que é isso aqui, de como isso surgiu. Em Malaquias 4, a Bíblia fala sobre o juízo do Senhor, sobre o tempo de juízo, o tempo que o Senhor ia vir para colher aquilo que ele tinha plantado. E por isso que ele fala do envio de Elias, que era a preparação para a volta de Jesus. Então o envio do profeta Elias, o espírito de Elias, não só Elias como figura que virá, mas o espírito de Elias, o mesmo espírito que agiu sobre a vida de Elias, sobre a vida de João Batista, ele ia ser enviado nesses dias. Então Malaquias 4 fala disso, fala do Senhor enviando juízo, do Senhor enviando um espírito que ia converter coração de pais a filhos e de filhos aos pais, para que ele não enviasse maldição, que essa conversão teria que acontecer, para que a maldição não viesse sobre o povo. E voltando para os dias de Elias, a gente encontra os dias da igreja de hoje, que é os dias em que os profetas eram perseguidos, em que a mistura entre Baal e o nosso Deus, que sempre existiu durante toda a história do povo de Israel, mas que ela estava muito forte porque ela tinha chegado ao governo agora. Agora você tinha uma mulher que era sacerdotisa de Baal e de Azerá, e que ela estava no governo. Então o próximo passo dessa igreja, desse governo, é matar profeta. E Obadias foi um homem que, a Bíblia fala que era um servo do Senhor, um homem que temia muito a Deus, que ele não tinha a vocação de Elias, mas que ele preparou um ambiente para proteger e para alimentar aqueles que não queriam se assentar na mesa de Jezabel. Aqueles que entenderam, que conseguiram discernir Baal, que conseguiram discernir que o que estava no governo não era mais Deus, e a gente vai falar um pouco disso hoje, da diferença dessas duas coisas, e que eles buscavam refúgio, que não era nada agradável, mas que eles submeteram aquilo, para que o Senhor pudesse conservar a semente profética para o pós-Elias, para que existissem homens prontos para poderem sair depois e cuidar do povo, e ministrar sobre a vida do povo. Isso é caso de Obadias. Entender que quando a gente fala de profeta, existem pelo menos 4 manifestações proféticas para você entender. Existe a profecia. A profecia é o que todo crente profetiza. Profetizar é manifestar no natural aquilo que está no espiritual. Isso é profecia. Paulo diz, quando ele está corrigindo a igreja de Coríntios, ele diz: todos poderão profetizar. Ou seja, todo mundo profetiza. Todo mundo que se conecta com o Pai manifesta o espiritual. Manifestar o espiritual é profetizar. Depois existe o dom de profecia. Assim como você, como crente, pode orar por alguém, essa pessoa ser curada, e você não ter o dom de cura. Mas o dom de cura, ele se caracteriza porque uma pessoa flui de maneira muito mais intensa e mais frequente naquilo. A profecia é a mesma coisa. Então existe a profecia, todos profetizam, existe o dom de profecia. E você vai perceber porque aquilo funciona de uma forma mais frequente. Existem os profetas, o ministério profético, que está entre os 5 ministérios. Esses não só profetizam, mas a vida deles é profética. Eles se comportam como profetas, eles não conseguem desconectar e desligar. E existe o encargo profético. O que é o encargo profético? São responsabilidades que Deus coloca sobre pessoas para manifestarem na terra algo que Ele quer trazer do céu. Então, por exemplo, Davi tinha um encargo profético de manifestar o governo do Cristo. Então, quando você olha para Davi, ele é uma manifestação do Cristo que viria. Isso é um encargo que estava sobre a vida dele. Moisés estava manifestando libertação, estava manifestando o Cristo. José tinha um encargo de libertar os irmãos. Então existe encargo profético, em níveis diferentes, em pesos diferentes, e isso não está vinculado a um ministério específico. Então quando eu falo de casa de Obadias e de proteção de profetas, não tem a ver com profetas no sentido de ministério, mas no sentido de homens que foram levantados por Deus para manifestá-lo na terra, para mostrá-lo diante do mundo. Então, diante de uma igreja que se corrompeu
e que serve a Baal, e que chegou no ponto agora em que está matando os seus profetas, o Senhor provê lugares e situações para que esses homens possam ser alimentados e possam ser protegidos. E não tenham que se vender, e não tenham que se dobrar. Amém, queridos? Eu queria falar um pouquinho hoje com vocês, de forma rápida, do plano de Deus até os dias de Acabe, até os dias de Elias. O plano de Deus, ele não muda, ele nunca mudou. Satanás não tem capacidade de fazer com que Deus mude de ideia. O projeto de Deus é o mesmo. O plano de Deus continua sendo um lugar como Éden, em que o homem chegue e se assente com ele e se relacione com ele. A manifestação varia em função das nossas escolhas. Então Deus não queria um rei, não naquele tempo. Mas Deus escolhe um rei, mas o povo escolhe um rei. Deus dá Saul e Deus dá Davi para eles. Foi Deus quem colocou Davi. Deus lança responsabilidades sobre a vida de Davi, manifestações sobre a vida de Davi, que a gente pode olhar e ver como perfeitas, mas você tem que lembrar que não era a vontade de Deus aquilo para aquele tempo. Mesmo assim você vê perfeição naquilo, vê beleza naquilo, mas não era o plano de Deus. Aquilo foi uma escolha do homem e Deus rearranjando, recalculando a rota para aquele povo. Sob custo, sob preço, porque todos os que vieram depois de Davi depois se corromperam, e Deus sabia disso, por isso ele não queria rei naquele tempo. No princípio, quando Deus cria o homem, e eu queria falar disso de forma rápida, porque a gente fala muito disso aqui, a gente precisa separar, para a gente começar a entender Baal e Deus, a gente precisa separar o conceito de idolatria e de adoração. Muita gente idolatra, acha que está adorando. Porque são coisas muito similares, muito próximas. O Senhor, ele não deseja ser idolatrado, ele não quer ser idolatrado, ele quer ser adorado. A diferença das duas coisas: a adoração se baseia na imagem de Deus, a idolatria se baseia na forma. São duas coisas diferentes. No capítulo 1 de Gênesis, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. No capítulo 2, Deus forma o homem. Ele faz com que aquilo que tinha sido criado, mas era invisível, agora seja visível. Então o que Deus está falando é esse corpo que foi feito aqui agora, a única responsabilidade desse corpo é uma luva para aquela mão que eu criei poder entrar dentro e vocês verem ela. Esse corpo só tem a responsabilidade de mostrar o homem que eu criei. E esse homem que eu criei é macho e fêmea. Então é só a manifestação que muda de homem e de mulher. Na essência é a mesma coisa. No projeto é a mesma coisa. Na responsabilidade é a mesma coisa. Só muda a manifestação. A adoração se baseia em olhar para a imagem de Deus e se prostrar diante dela. Se dobrar diante de todos os atributos naturais de Deus. Se dobrar diante do amor de Deus e passar a amar como Ele ama. Se dobrar diante da bondade de Deus, diante da fidelidade de Deus. E quando eu passo tempo com Ele, com a imagem dEle, eu começo a me parecer com aquilo. Isso é adoração. A palavra adoração é kafar, é arco, é prostrado, é algo dobrado. Então é me render diante dEle. Isso é adoração. A idolatria se baseia na forma. A idolatria, ela se dobra diante do poder de Deus e não da natureza de Deus. A idolatria se dobra diante da capacidade de Deus de te salvar. Você pode idolatrar um Deus porque Ele te salva, e ainda assim vai ser idolatria, não vai ser adoração. Você se dobra diante de Deus porque Ele pode cuidar da tua casa, da tua família. Você pode estar se dobrando diante de Deus pela capacidade dEle de curar o teu filho. E o teu coração é puro diante dEle, diante dos teus olhos, o teu coração é puro. Eu estou me prostrando diante de um Deus que cura o meu filho, e isso pode ser idolatria. Porque eu não estou buscando ao Senhor para me parecer com Ele. Mas o Senhor cura o filho mesmo assim? Sim, Ele cura. Ele cura porque Ele conhece a tua limitação, Ele conhece a tua ingenuidade. O problema é quando eu permaneço nesse lugar. Permaneço no lugar de olhar para Ele e ver que eu não estou me parecendo com Ele. Ainda assim eu continuo prestando culto e ofertas a Ele, em função das coisas que Ele disse que vai acontecer. Em função de medo. Medo de morrer, medo de perder ministério, medo de que coisas não vão acontecer, ou de que coisas vão acontecer. Então eu continuo servindo, isso é idolatria.
Porque eu estou servindo uma forma e uma manifestação e não uma essência. E é nisso que se manifesta, que ocorre a primeira manifestação da religião. A adoração, querida, é coisa para filho. A adoração é coisa para filho. Por quê? Porque a adoração, ela prevê multiplicação de identidade. A adoração foi estabelecida para que eu me prostre diante da imagem do Senhor, não da forma, porque a forma é multiforma, mas diante da essência de quem Ele é, e com isso Ele gera a natureza dele em mim. Ele acabou de gerar um filho. Isso é filho aos olhos de Deus. Filho não é quem diz eu sou filho de Deus. Filho não é quem vai na igreja. Filho é quem tem a natureza dele. Filho é quando Jesus olha e fala, entra no reino. Mas eu não curei, eu não expulsei demônios, mas você se parece comigo. Senhor, eu expulsei demônios, eu não vos conheço. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu não conheço vocês. Vocês estão achando que se parecem comigo pela manifestação igual. Vocês curaram como eu curava. Vocês expulsaram demônios como eu. Seus olhos estavam na forma, não na essência. Nunca se pareceram comigo. Então essa é a separação entre as duas coisas. Quando Noé faz a arca e eles saem da arca depois, Noé amaldiçoou um filho, amaldiçoou a Cã. E a maldição não era sobre Cã, era sobre os filhos de Cã. Os seus filhos serão servos de servos, ou seja, seus filhos serão escravos. Aí Cã tem um filho chamado Cuxi, que tem um filho chamado Nimrod. E a Bíblia narra a história de Nimrod. Diz que Nimrod foi poderoso sobre a terra, ou seja, ele escravizou pessoas. E Nimrod é o primeiro homem a criar religião. Nimrod cria a religião. Até então o relacionamento de todo homem com Deus era passado de pai para filho. Noé recebeu quem era Deus do pai dele. O pai de Noé disse, Deus é assim, Deus é esse. E Noé um dia ouve a Deus e obedece a Deus. Não existe uma regra como fazer, tem culto de domingo, é 2 vezes por semana, não tinha isso. Não tinha nada disso. O relacionamento dele com Deus era, guardadas as proporções, como o relacionamento de Adão com Deus. Não tem regra, não tem nada de formal estabelecido. Eu estou aqui, vem falar comigo, eu vou falar com você, eu te falo o que eu gosto, te corrijo. Isso era o relacionamento. Só que isso é para filhos. E agora o primeiro neto, o primeiro fruto de Cuxi, o amaldiçoado, aquele que recebeu a maldição, os seus filhos. Esse filho Cuxi gera um filho chamado Nimrod, o seu primeiro fruto. Esse homem estabelece a religião sobre a terra porque ele não tem pai. Ele não tem descendência. É como se o sobrenome desse tivesse sido arrancado. Quem é você? O sobrenome dele deveria ser Noé. Cã de Noé. Só que ele não tem esse sobrenome. Isso foi tirado por Noé. E alguém que não tem descendência não tem o que multiplicar e o que reproduzir. Ele não tem imagem de pai para copiar. Então esse homem cria a religião. Eu vou ler um texto com vocês, está em Gênesis 11. No verso 1. O mandamento de Deus para Noé era o mesmo mandamento para Adão. Tua família está abençoada, o propósito de vocês é se multiplicar, se espalhem sobre a terra. Esse é o mesmo mandamento que Jesus deu para os discípulos. Ide, espalhem pela terra. Deus dá o mesmo mandamento, o propósito continua sendo o mesmo. Só que esse mandamento, que é o mandamento para a igreja, o ide, cai na mão agora de um homem que não tem uma descendência a ser reproduzida, ele não tem pai. Dentro dele, ele não tem um sentido do que eu vou reproduzir. Minha identidade é fraca. Minha autoestima é baixa. Eu não tenho uma natureza a ser multiplicada. Eu estou buscando estabelecer o meu próprio nome ainda. Então a igreja do Senhor começa aqui, ó. E era toda a terra de uma mesma língua, de uma mesma fala. Uma igreja que fala igual, todo o povo fala igual.
E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. Está falando de Nimrod, da família dele, do povo que andava com ele. Disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos, queimemos bem, e folhos tijolo por pedra, e betume por cal. E disseram: edifiquemos nós uma cidade, uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Esse homem, que tinha dentro de si a mesma ordem dada para todos os filhos de Noé, espalha sobre a terra, ele tem uma ideia e fala: vamos fazer diferente, a gente vai ficar. Vamos construir uma torre, vamos construir uma cidade, vamos fazer um nome. O que ele está dizendo com essas três coisas? Nós vamos levantar um lugar que, caso Deus volte com o dilúvio, a gente sobe. Então nós vamos desafiar o que Deus está dizendo. Nós vamos contrário ao mandamento de Deus de se espalhar. Nós vamos fazer uma cidade. Um lugar em que a gente seja forte, as pessoas não possam nos tocar e a gente tenha força. Vamos nos reunir aqui. E vamos construir nosso nome. E aqui começou a primeira denominação. Nós vamos ficar, a gente não vai sair. A gente vai gastar os nossos recursos aqui dentro, a gente vai se fortalecer e vamos fazer um nome muito forte. Porque eu não tenho um nome de pai para chamar. Eu não tenho identidade de pai. Eu me estabeleço em cima de uma denominação, me estabeleço em cima de um título, de um cargo, de um ministério. Eu tenho que ter um nome para me apegar. Você vai na África, você vê isso em toda a esquina. Os filhos de Cã, até hoje, eles não podem te ver que eles vêm pedir ministério para você. Eles querem um nome. O ser filho de Deus não basta. Você é filho de Deus? Sou, mas eu preciso da denominação. Sou, mas eu preciso do título. Eu preciso de um crachá. Eles vão para o culto de crachá e você dá risada. Mas é verdade. Eles manifestam na essência tudo que a gente está lendo aqui. E quem dera fosse só lá, seria mais fácil de resolver. Mas essa é a nossa igreja. Ela luta para ficar forte. E o que Deus faz aqui, Ele pega essa denominação e faz ela virar centenas. Deus confunde as línguas. E o conceito de Babel é espalhado por toda a terra. E cada uma agora fala a sua própria língua, o seu próprio idioma. Todas dizem que são filhos do mesmo pai. Mas são todas diferentes, porque elas se parecem com a mãe e não com o pai. Então eles se chamam de irmãos dentro da própria denominação. Porque são irmãos, mas não se parecem em nada. Daqui começa a religião. De Babel surge Baal. O que era Baal? Nimrod foi o primeiro homem a criar uma religião. E com isso ele abre a possibilidade. Querido, toda manifestação ela é influenciada por um espírito. Toda. Hebreus fala isso, que tudo que se vê foi criado a partir do que não se vê. Ou seja, se eu estou vendo algo no mundo natural, é porque algo no mundo espiritual manifestou isso. Nimrod foi o primeiro homem a criar, a dar espaço para que um demônio se manifestasse como um Deus. A história de Nimrod, aqui tem muita lenda, muita história dos hebreus para você ler, que não é bíblica, mas para você entender de onde surgiu Baal, que não surgiu na Bíblia, a Bíblia só narra que ele começou ali, de alguma forma falaram. A lenda de Baal, que deu origem a esse Deus, ela começa porque quando o pai de Nimrod morre, Cuxi morre, Nimrod se casa com a própria mãe, Semiramis, uma coisa dessa aí. E quando ele casa com a mãe dele, que pra gente pode ser algo absurdo, mas numa cultura que não tinha esses relacionamentos, isso que a gente tem, era o que não era tão estranho, mas enfim, ele casa com a mãe. Sem, que era irmão, que era tio dele, mata Nimrod pelo que ele fez. Essa mulher, Semiramis, ela cria uma história e uma lenda de que o filho dela, de Nimrod, não morreu. Ele se encarnou como o sol. E ele se torna o Deus Sol. E ela é a rainha dos céus que você lê na Bíblia. Ela se coloca como Astarote, Astarte, Ishtar, e uma série de nomes que você vai ver na Bíblia dependendo da cultura. E ela se coloca como rainha dos céus.
Essa mulher engravida, e ninguém sabe de onde, porque Nimrod já tinha morrido. E ela diz que ela tinha engravidado de forma milagrosa do marido que morreu. E não é coincidência a Maria ser pega dessa forma. E que nasceu o filho chamado Tamuz. E Tamuz morre, atacado por um javali. E ela diz que esse menino ressuscitou. E daí surgem todas as lendas, porque quando Deus confunde as línguas ali, essa história, essas lendas nas quais eles acreditavam, se espalham para o mundo todo. Então o mundo todo, se você parar para analisar todas as religiões do mundo, todas as religiões do mundo vão ter uma mulher como deusa, com um filho no colo. E que ela tem um marido que morreu e se tornou Deus só. Isso existe no Egito, na Grécia, em Roma, em todas as culturas. Porque quando as línguas se espalharam, essas lendas, que tem Baal como o Senhor, se espalharam para o mundo todo. Então a maldição do mundo todo começou através de Nimrod. Todas as religiões têm fundamento ali. Então o que é Baal? Baal é um senhor, no forma de sol, que abençoa as minhas colheitas. O Egito tinha Nilo como deus e tinha o deus sol deles, que era o principal deus. Por quê? Porque eles precisavam do sol para alimentar a colheita. E onde é que isso se confronta totalmente com o nosso Deus? O nosso Deus é o Deus de pastoreio. É um Deus onde o pastor pega as ovelhas e vai para o campo. Ide, sabendo que no campo ele vai encontrar alimento. E Baal é o Deus da cidade. Fiquem, o sol vem sobre a cidade e faz com que a comida nasça onde você está. O que é Baal? Baal é o Deus da idolatria. Baal é o Senhor, e a palavra Baal é Senhor, que vem sobre mim, aonde eu estou, no meu emprego, na minha situação, na minha vontade, e sobre mim ele faz com que as coisas frutifiquem. Baal não é algo que a gente olha e fala, que absurdo. Baal é o Deus de lá. Não, Baal está dentro da igreja. Durante todo o Velho Testamento, você vai ver Baal no meio do povo de Deus, no meio dos hebreus. Davi, todos os homens de Deus, no meio do reino, no meio da família, tinha Baal envolvido. Porque ele é muito próximo e muito similar do nosso Deus. A diferença está só em olhar para Deus como imagem ou olhar para Deus como semelhança. Eu quero ler 3 textos com vocês para vocês verem isso que eu estou dizendo. Gênesis 35. No verso 2. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purifiquem-vos, mudai as vossas vestes. Levantemos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos. O que ele está dizendo aqui? Jacó aqui já era o homem que andava com Deus. Já tinha passado pelo tempo na casa do sogro. No meio dos filhos de Jacó, tinha um monte de estátua. Josué 24, vamos lá. Eu vou ler, querido, não precisa abrir não que a gente ganha tempo. Josué 24, verso 22 diz assim: Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolheste ao Senhor para o servir. E disseram: somos testemunhas. Deitai agora fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor. Sabe para quem Josué está dizendo isso? Aquele povo que ficou 40 anos no deserto, que saiu, foi circuncidado, deitou Jericó no chão, venceu Ai, venceu tudo. Josué está dizendo agora: peguem todas aquelas estátuas que tem dentro da casa de vocês, os Baalins, peguem eles e joguem todos fora. Aquele povo de Deus, exército que vencia as coisas, estavam cheios de estátuas de Baal dentro de casa. 1 Samuel 7. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a ele. Então os filhos de Israel tiraram de dentro de si
os Baalins e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Durante toda a história do povo de Israel, você vai ver um povo que andava cheio de estátua dentro de casa. Abraão, o pai de Abraão era fabricante de estátuas. A casa de Abraão era uma fábrica de ídolos. Quando Deus olha para Abraão, Deus não está olhando para Abraão e dizendo assim, você é santo, você é um cara que me adora no meio de tudo. Abraão era o herdeiro daquela fábrica de estátua. A casa de Abraão era toda corrompida. Deus está olhando para Abraão e falando, eu vou fazer de você alguma coisa, porque você é tão corrupto como todo o povo. Baal sempre esteve presente no meio do povo, assim como ele está presente no meio da igreja. Porque nós nos impressionamos demais com o poder de Deus. A idolatria faz com que a gente se mova em cima disso. O que Acabe recebe, chegando agora nos dias de Acabe e de Jezabel, Acabe recebe um reino totalmente corrompido e destruído. Os reis antes de Acabe, Acabe foi o 7º, se eu não me engano, todos eles, com raras exceções no reino de Judá, eles foram reis que trouxeram a idolatria cada vez mais para perto. Você vai ver reis como Asa, que a Bíblia fala que foi um bom homem, que fez coisas boas, mas não retirou os altos, ou seja, não derrubou os lugares onde os outros sacrificavam a Baal. Ele não sacrificava, ele fazia tudo certo, mas ele não derrubou os lugares, os altares onde as pessoas iam sacrificar. Qual que é a dificuldade de discernir Baal de Deus? Baal é esse Deus bom, generoso, amoroso, que entende o meu coração. Ele entende a minha forma, ele sabe que porque eu sou assim. Baal é aquele que faz você falar assim, Deus conhece meu coração. Você está dizendo, Baal conhece meu coração. O Senhor sabe porque eu ajo desse jeito. Eu roubo, eu minto, mas o Senhor sabe por quê. Isso é Baal. É quando eu trago Deus para se moldar, eu moldo Deus à minha forma. Quando Deus diz, não farás para ti imagem do que há no céu, é disso que Ele está falando. Não tente construir a minha imagem, a minha forma em você. É de dentro para fora que a transformação ocorre. A idolatria, ela faz com que eu venha para a igreja, ouça falar que Deus é bom, eu venha para a igreja, traga o meu emprego para Deus, Senhor, abençoa meu emprego. Isso é algo tão louco, porque se a Bíblia diz que os meus dias já foram escritos, a minha oração devia ser, Senhor, o que estava escrito no livro? Porque eu preciso pegar essa forma que eu tenho hoje e moldá-la àquilo que era para eu ser, e que o meu pai, na ignorância dele, não me moldou. Meu pai nunca descobriu quem eu sou. Então meu pai pagou uma faculdade para mim, arrumou um emprego, ou a falta de um pai me conduziu a alguma coisa. E quando eu encontro a Deus, eu convido Deus para vir naquilo que eu sou e que eu estou e vir abençoar. Senhor, venha para a minha cidade. Venha abençoar a colheita na minha cidade. E o Senhor Jesus, sempre que Ele chega, Ele fala, abandona o que você está fazendo e me segue. Sai daí. Então convidar o Senhor para vir abençoar quem você é o primeiro sintoma de que eu estou confundindo Deus com Baal. Isso pode parecer muito difícil para você, no sentido de não, imagina, nunca faria isso. Sabe por quê? Porque você usa o nome Deus. E o outro eu chamo de Baal. Agora imagina que a gente não tivesse a Bíblia, como o povo de Israel não tinha. Como é que a gente reconhecia Deus? Como é que eu encontraria alguém e ele fala assim, eu tenho um Deus, eu falei, eu também tenho. Como é que eu tenho discernimento de quem é o Deus que a gente está falando? De que Deus você está falando? Ah, do Criador é o meu também é Criador. Do poderoso o meu também é. Como é que eu conheço qual é você e qual é eu? Jesus dá a chave, ele fala pelo fruto. Não é pelo que a árvore recebe, não é pela bênção que vem sobre a árvore, não é pelo dinheiro, não é pela cura, é pelo que sai da árvore de dentro para fora, porque é pela imagem, é pelo que está plantado dentro, é pelo que alimenta os outros. Então onde é que eu separo se a minha entrega tem sido a Deus ou a Baal? Naquilo que eu tenho produzido e que tem dado de comer a outros. Só nisso. É a única forma de fazer a separação entre Deus e Baal.
Por isso Baal transitava no meio do povo de Israel sem que eles percebessem. Eles estão adorando um demônio sem perceber. Porque Satanás se apresenta como anjo de luz. E não só a igreja brasileira, mas a igreja de modo geral, ela está prostrada a Baal. Na grande maioria dos casos. Ela se tornou cidades que convidam pessoas para a bondade de Deus, dizendo: traga a tua vida e ela vai sair daqui renovada. Você não vai trocar fardo com Jesus. Você não vai receber a vida de Cristo em você. A sua vida vai receber a bênção do Senhor. Você não vai ter que mudar. Você não tem que ser transformado. Você não tem que manifestar nada. Você vai ser quem você é, mas com a bênção do Senhor. O nome disso é adoração a Baal. Idolatria. Pegar a minha própria imagem, os meus conceitos de certo e errado, baseado nas minhas emoções, na minha história, nas minhas fraquezas, e colocar para ser coberto de ouro, para que Deus venha colocar a parte dele em cima da estátua. Isso é idolatria. E a igreja vive isso. A maior parte da igreja vive isso. Por isso que a gente olha para o Brasil e se fala: a igreja brasileira cresceu no Brasil de um jeito... Não, a igreja não cresceu no Brasil. Se a igreja tivesse crescido no Brasil, o adultério teria diminuído no Brasil, a prostituição teria caído, a corrupção estaria acabando. A igreja não cresceu. A idolatria cresceu no Brasil. As instituições cresceram no Brasil, adorando Baal e chamando de Deus. Porque o nome é Senhor. Porque os sinais seguirão aqueles que crerem. Os sinais estariam se manifestando. E eles não estão. Isso é o Senhor falando em Malaquias. Isso é o livro de Malaquias, isso é o alerta de Malaquias 4. Olha, vocês acham que estão me adorando? Vocês estão me entregando o que vocês querem. Vocês desdenham da minha presença, vocês não me honram. Eu não estou no meio de vocês. Isso é o último livro antes do Senhor vir. Isso é a última manifestação de Deus antes de ele enviar o Senhor. Ele falando: eu não estou no meio de vocês. Vocês abrem a porta da igreja, vocês prestam culto, vocês trazem ofertas. Eu preferia que deixassem a porta da igreja fechada. Eu preferia que não me dessem nada. Porque vocês não estão honrando a mim. Vocês estão oferecendo a vocês mesmos. Quando Acabe recebe o reino, ele recebe um reino onde Baal está com tudo. O povo se corrompeu, porque os reis anteriores trouxeram. Mas quando a Bíblia narra a vida de Acabe, ela diz assim: Acabe fez pior que todos os outros. O que é pior que todos os outros? Ele pegou uma sacerdotisa de Astarote, Azerá, a rainha dos céus, e colocou ela para governar junto com ele. E essa mulher agora está na cabeça de Israel. Porque antes existia sempre um homem lá em cima, que por mais corrupto que fosse, ele conhecia o Deus de Israel. E o governo estaria sempre nas mãos de um descendente de Davi. Agora não. Agora ele está compartilhando o governo com uma mulher, que os filhos que fossem gerados já não seriam de linhagem pura. E a Bíblia diz que isso foi pior do que todo o resto. Essa mulher entra e aos poucos ela começa a levar para dentro do templo a adoração a Baal. Então a igreja da época agora, de forma rasgada, cultuava Baal. A igreja da época agora, de forma rasgada, dizia: se você se prostrar, você vai receber. Ela dizia o que Satanás disse para Jesus: se me adorares, eu te dou os reinos. Até isso se tornou tão banal no nosso meio que a gente ouve e não nos assusta. De quem fez essa proposta para o homem foi Satanás. Fez essa proposta para Jesus. Deus nunca disse: se você me adorar, eu vou te dar alguma coisa. Quem fala isso é Satanás. Mas hoje isso é dito nos púlpitos de toda e qualquer igreja. Se você adorar o Senhor, se for fiel ao Senhor, o Senhor vai abençoar a tua vida. O Senhor vai te devolver. Querido, adoração não tem a ver com retorno. Adoração tem a ver com natureza. E uma natureza que produz frutos, ela não vai ter falta de nada. Ela vai entrar no propósito determinado por Deus. Mas se tornou banal para a gente. A gente ouve isso com muita naturalidade. Se eu der, o Senhor vai me devolver. Eu estou adorando Baal, eu estou servindo a esse Deus. Essa mulher leva isso para dentro da igreja. O culto agora é dividido. Ela cria dentro do templo,
ela cria altares para Baal. Ela cria lugares onde você continua oferecendo ao Senhor aquilo que Ele determinou, um cordeiro no lugar da própria vida. Mas tem um altar aqui do lado onde você oferece dinheiro, onde você oferece os filhos para serem sacrificados, onde as pessoas vinham para ter relações sexuais com sacerdotisas de Baal e de Astarote, e os filhos que nasciam eram sacrificados a Baal. Então eles entregam os filhos em troca de retorno. E esse culto se espalha. Só que de alguma forma existiam profetas. E profeta é o último recurso de Deus para uma nação perdida. Profeta é o homem que quando o governo se corrompe, ele levanta. Então você não sabe quem é Natã na Bíblia. Ele está na dele quietinho. Até que Davi cai. Quando Davi cai, Deus dá um ano para Davi. Davi não abre a boca, Natã vai lá. E Natã vai lá, fala o que tem para falar e vai embora. O último recurso de Deus para a corrupção do homem é o profeta. E aí esses profetas que de alguma forma começam a se incomodar com aquilo, aqueles que não se assentaram na mesa dela, porque a igreja agora passou a ser dela. Acabe não ligava muito para isso. Ela assume toda a religião de Israel. Ela dá as cartas, ela dá as regras. Então os profetas agora, muitos deles começam a se dobrar a ela, para se sentar na mesa dela, e a profetizar coisas boas. Você vai ver Acabe, quando ele se encontra com Josafá, Josafá fala assim, não tem nenhum profeta de Deus aqui não? Porque os outros aqui não falam por Deus. Tem algum de Deus aqui? Ele fala, tem um ali, mas ele, Micaías, mas ele nunca fala coisa boa a meu respeito. Quando ele abre a boca é para me dar pancada. Ele fala, não, mas chama ele é o de Deus. Mas essa mulher coloca, agora ela começa a abrir a porta para que profetas se dobrem e comecem a profetizar coisas boas. Começa a dizer, o Senhor manda dizer que vai transformar a tua vida. O Senhor diz que tem 2 pessoas aqui que vão ser mudadas. E eles começam a profetizar para Baal. Eles são empregados da igreja agora. Eles deixaram de ser aquele que vem para tocar na igreja e são funcionários da igreja. São pagos por ela, comem na mesa dela. Mas tem uns que não aceitam. E aí ela investe no último ponto, no último objetivo de Jezabel, que é se utilizar do governo para calar toda a voz que se levanta contra ela. Jezabel, querida, é a igreja rebelde, que não ouve o noivo, que não se submete ao marido, o Cristo, para estabelecer a vontade própria dela sobre a terra. É a igreja que desrespeita o ide de Jesus, para se estabelecer. E de Jesus ela só leva o sobrenome, mas ela não tem a natureza dele. Ela é quem dita as regras. Quando Jesus fala dessa igreja, quando o Pai fala dela, ele fala, é pobre, cega e nua. Lá em Apocalipse, quando fala de Laodiceia. Acha que é rica, mas me envergonha. Essa é a igreja de hoje, a igreja de Laodiceia. Então essa mulher começa a matar os profetas que se levantam para falar contra ela. Então o homem que se levanta na igreja para falar, eu acho que tem coisa errada aqui, não é isso que está escrito, não é o que ele começa a ser perseguido lá dentro. E ele começa a ser apontado. E ele é morto. Isso é o que ela começou a fazer, ela começou a matar profetas. Elias vem da parte de Deus e lança uma palavra para Acabe e fala, não vai ter mais chuva sobre esse lugar. O que ele está dizendo? Vocês vão ter sol. O Baal de vocês vai continuar aqui. E você vai ver que o Baal não pode dar a vocês a provisão. E Elias sai. E quando ele vai embora, e ele era um chefe de profetas, da escola de profetas da época, quando ele vai embora ficam os profetas, perdidos na igreja, soltos, e sendo caçados por Jezabel. Mortos à espada, e ela começa a perseguir todos eles. E nisso surge Obadias. Eu queria que você abrisse a Bíblia para a gente ler junto 1 Reis, quando a Bíblia fala desse homem. Primeira Reis, capítulo 18.
Verso 3. Acabe chamou Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. O que era Obadias nesse tempo, querido? Um homem que, por temer a Deus, surge como uma opção a esses profetas. Até que Elias voltasse, até que o Senhor voltasse para passar a espada nos profetas de Baal, Obadias é colocado por Deus como um homem que apresenta uma opção aos profetas. Esses profetas tinham poucas opções. Se dobra a Jezabel, senta na mesa dela. Olha bem que não é tão ruim assim, deve ser até Deus ali. Eles poderiam se entregar à morte e falar, não vou me dobrar, eu quero morrer. Ou eles poderiam ser resgatados por Obadias. O problema é que ler essa história parece que é muito simples e fácil. Mas você imagina o que é, durante anos, a Bíblia não diz quanto tempo, mas a seca durou 3 anos e meio. Elias ficou fugido por 3 anos e meio. Nós não sabemos quanto tempo levou até que esses homens começaram a ser perseguidos. Mas que seja por 1 ano, que não precisa ser mais do que isso. Homens que antes ministravam sobre o povo, tinham autoridade, tinham lugares altos, tinham cargos, tinham títulos. Homens que recebiam e comiam da mesa do que o palácio provia para eles, porque eles eram profetas, eles não trabalhavam. Eles comiam da mesa do rei, eles comiam do templo. Agora esses homens entram numa cova, numa caverna subterrânea, que mal tem luz, e passam um tempo que, alguns dizem que foram uns 3 anos e meio, 3 anos, mas que fosse 1, fechados ali, comendo pão e bebendo água, que um rapaz, que não tem o lugar que eles tinham, que não tinha o posto que eles tinham, está levando e alimentando eles. Isso é o que Deus está levantando nesses dias. O problema é que muitos desses profetas, a população de Israel na época era de mais ou menos 5 milhões de pessoas. A gente está falando de 100 profetas, é uma proporção muito pequena. Muitos morreram e muitos se dobraram. Porque uma coisa, querido, é ser profeta quando Elias está perto. Uma coisa é ser profeta debaixo de um homem que está te levando, debaixo de um homem que é respeitado. Outra coisa é num tempo de perseguição, onde quando você dá a cara e abre a boca dentro da igreja, e você vai ser perseguido e vai morrer, você se manifestar. A opção para esses homens era se assentar naquela mesa e me calar. Não vou falar nada porque vai me dar problema. É tudo meio parecido, Deus e Baal, é Deus do mesmo jeito e chama de Senhor, tudo igual. Ou me submeter, a abrir mão do meu lugar, abrir mão da minha família, abrir mão de comida boa, porque esses homens agora não iam passar fome como o resto da nação, eles iam se sentar na mesa da rainha. E entrar nesse lugar escuro para comer pão e água, até que o Senhor mande chuva de novo sobre a terra. Até que os dias de Elias de Malaquias 4 ocorram sobre a terra. Até que o espírito de Elias seja liberado, para que eu possa sair e profetizar sobre a terra. Quando o Senhor me deu essa palavra, e a gente estava lá na África esses dias, e por tudo que vai acontecer esse final de semana, a quantidade de ministrações, eu ainda brinquei com os meninos lá, falando, nossa, eu preciso de tantas mensagens. E essa foi a primeira palavra que Deus me deu. E hoje eu fiquei o dia todo fechado no quarto, e que luta. Porque normalmente quando Deus me dá uma palavra, ela tem uma frase, normalmente é assim, tem uma frase. É isso que Deus quer dizer. Essa é a mensagem a ser entregue. E em volta disso, Deus vai construindo toda a história, qual a passagem bíblica que reflete isso. E isso aqui foi muito diferente. Porque eu cheguei no final do dia, eu escrevi tudo isso, eu falei, Senhor, isso não tem sentido algum para mim. Isso não tem uma palavra apontada para ninguém. E desde a hora que eu saí de casa e a hora que eu estava tocando, o Senhor usou uma pessoa para falar comigo sobre o que a gente está fazendo aqui hoje. A preparação para o que Ele vai fazer amanhã. Mas um tempo que Ele está iniciando. De coisas que Ele nos prometeu há 8 anos atrás.
e que Ele está abrindo as portas agora. Quando o Senhor falou para a gente de casa de Obadias há 3 anos atrás, como a gente estava muito no começo, nós tivemos aqui o seminário, foi bom, nós temos as mensagens até hoje gravadas, mas dessa vez é como se o Senhor estivesse dizendo, eu inauguro aquilo que eu disse lá atrás. O tempo em que Elias volta, o tempo em que esses profetas podem sair da caverna agora, debaixo da unção de Elias. Mas você não entra nesse lugar, querido, sem entrar na caverna. Você não entra nesse lugar de manifestar isso que Deus tem para você, de profetizar debaixo daquilo que Ele falou sobre a tua vida, sem você entrar nesse lugar de pão e água. O confortável é você continuar no lugar que você está, na igreja que você está, sentadinho lá. Não mais inocente, porque você é capaz de olhar e falar, isso não é Deus, isso é Baal. Essa palavra não é a palavra do Senhor. Isso não é imagem de Deus, isso é forma. Mas eu vou me calar, porque Deus conhece meu coração, Ele sabe que eu sou bonzinho, Ele sabe que eu não estou aqui por mal, Ele sabe que eu não estou calado por mal. Mas eu vou abrir a boca, e eu vou morrer. E o Senhor diz, não, você não vai morrer. A opção a não morrer é pão e água. Porque é no pão e água que Deus forma o povo dele, querido. Quando o povo sai do Egito e passa 40 anos, o Senhor está formando aquele povo com base em pão e água. Palavra e refrigério, palavra e refrigério, palavra e refrigério. Mas a gente quer carne, Deus, a gente quer alimentar a carne. E Deus fala, não é o que vocês precisam. Por isso, em Deuteronômio 8, Deus fala para aquele povo, vocês não conheceram maná, o pai de vocês não conheceu. Vocês não entenderam que aquele tempo que eu tinha para vocês, era um tempo para formar caráter em vocês. Por isso vocês gritavam o tempo todo que queriam carne, queriam algo agradável. Eu posso até dar, mas isso não gera o que tem para ser gerado em vocês. Isso não gera natureza. Isso é Jesus falando, quem come do pão, quem come da minha carne tem parte comigo. O comer, querido, o que Deus tem para dar, o comer essas coisas desagradáveis que o Senhor tem para liberar sobre você, não tem a ver com tempo de luta, que é o que eu aprendi quando era pequeno na igreja. Está passando na prova, irmão. Da onde isso, querido? Todo mundo tem que passar por luta, todo mundo tem que sofrer um pouco para entrar num lugar bom. É quase que um purgatório gospel. Tem que sofrer um pouquinho. Você fala, não tem, querido. O sofrimento está relacionado à dificuldade que você tem de morrer. A não ser que você saia desse lugar e se entregue de uma vez a Baal. Não, Deus conhece meu coração. Ele sabe o que eu estou fazendo. Ele sabe por que eu estou fazendo isso. E daí que Ele sabe? Ele sabe, o diabo sabe, todo mundo sabe. Isso não muda o fato de que você perde totalmente a sua capacidade de mover o mundo espiritual. Você perde totalmente a sua capacidade de profetizar sobre nações, sobre aquilo que o Senhor colocou debaixo da tua vida. Você perde a capacidade de profetizar sobre a tua casa e a tua família. Esses homens abriram mão de coisas muito importantes para eles. E não foi pela própria vida, foi só pelo encargo profético. Esse homem podia simplesmente abandonar a profecia. Eu não sou mais profeta. Jezabel não me persegue mais. O que ele estava guardando quando ele entrou numa caverna daquela, não era a própria vida. Era o seu encargo profético. Era eu quero continuar sendo profeta e não quero morrer. Então entra aqui. Ah não, eu vou deixar de ser profeta, aí eu não tenho nem que me dobrar a ela e nem tenho que passar esse tempo todo fechado lá dentro. Então deixe de ser profeta, siga, fala que não é. Esse lugar que o Senhor tem para você, esse tempo que o Senhor tem para nós, de te colocar num lugar para comer pão e beber água, um lugar fechado e escuro, onde você não manifesta mais aquilo que Ele te chamou para fazer, não é para proteger tua alma e tua vida, é para resguardar o teu encargo profético, é para resguardar o teu chamado. Eu nunca tive problema com a igreja, até que eu descobri quem eu era. Aí pronto, é Jesus. Ele tem que fugir quando descobre, eu sou Jesus, foge para o Egito. É Moisés, descobriram que eu tenho um menino aqui, foge. Descobriram que ele é o libertador, foge. Sempre vai ser assim.
A perseguição vai vir quando você decidir manifestar a tua identidade. O dia que você pegar ele e botar numa gaveta, fica tranquilo, tem paz. Tem gente que às vezes me procura aqui, é muito comum isso. Pastor, ajeita umas coisas. Ó, percebi que estava fazendo errado, alinhei. Agora as coisas vão para frente. Falei, não, agora espera que agora vai apertar. Porque o diabo não tem problema com você até que você descubra quem você é e comece a investir no teu chamado. Quer ter paz na tua casa? Abandona o chamado. Quer parar de ter briga? Abandona. Deixa de lado. Você vai ver como a paz vem. Porque Jezabel persegue e mata profeta. Ela persegue e mata quem está guardando a sua capacidade de profetizar aquilo que Deus disse a teu respeito. Deixa de lado que você vai ver a paz te visitar. Um conselho que eu te dou, que é paz, deixa o ministério de lado. Vai fluir, que é uma beleza. Porque esse é o tempo que a gente está vivendo. O tempo em que Jezabel está tentando matar os filhos. O tempo em que Herodes se levanta para matar, em que Faraó quer matar os filhos. Porque no meio deles existem os libertadores. Esse cuidado não tem a ver com a tua vida, tem a ver com o teu encargo. E você vai ser provado, porque você vai ter que renunciar à sua vida em função do teu encargo. Vai ter que renunciar à mesa que você poderia estar comendo, em função de proteger aquilo que vai ser precioso para o Senhor no tempo certo. Outra coisa, você vai deixar de ministrar para ser ministrado. Isso não tem a ver só com igreja. Você vai sair de lugares altos. Você vai sair de lugares onde você é honrado para um mordomo do palácio vir dar comida na tua boca. Para alguém que aos teus olhos está muito abaixo de você. Isso é o que esses homens fizeram. Saíram. Abriram mão. Eu vou comer o quê? O que ele trouxer. O que ele pode trazer. O que ele consegue trazer. O que ele consegue pagar. Flávio Josefo, que escreveu a história dos Hebreus, ele disse que esse homem, Obadias, ele alimentou esses profetas no começo com comida do próprio palácio. Ele era mordomo do rei. Ele tinha acesso aos estoques de comida do palácio. E quando os estoques acabaram, ele gastou todo o dinheiro que tinha para continuar alimentando esses homens. E quando o dinheiro dele acabou, ele pegou dinheiro emprestado para poder alimentar esses homens. Que esse homem, a esposa dele, é aquela esposa que procura Eliseu lá na frente para dizer: credores querem levar o meu filho. E você sabe que o meu marido temia ao Senhor. Um homem que temia ao Senhor e morreu com dívidas. Esse era Obadias. Um homem que se endividou para poder proteger esses homens. Quando ele encontra Elias, ele fala: você sabe que eu temo muito a Deus. Você sabe o que eu fiz? Você sabe o quanto eu me sacrifiquei para proteger os profetas? Homens que aceitaram sair do lugar alto que estavam, para entrar nesse lugar e guardar o que Deus tinha. E homens que aceitam voltar a comer pão e água. Que já tinham saído desse lugar, que já estavam colhendo, comendo do que plantaram. Porque o povo de Israel, depois que sai do Egito, começa a plantar e começa a colher. Isso era a vida desses profetas. Homens que já tinham passado pela escola de profetas, já tinham amadurecido, já tinham chegado na idade de serem chamados de profetas, e voltam agora para o começo. Porque o Senhor precisa deles. Porque o Senhor precisa de homens. Deus, quando fala com Elias, Deus fala para Elias: não está só você. Tem 7.000 que não se dobraram, e ele não está falando de profeta. Ele está falando de povo, ele está falando da igreja. No meio de 5 milhões, tem 7.000 guardados por aí. Eles estão quietos dentro da igreja. A irmã do coque sentada lá, que ela não concorda com o pastor, mas ela está quieta lá, esperando esses 100 profetas que vão sair daqui depois, e que vão entrar na igreja, e abrir a boca e profetizar contra aquele lugar. Nós andamos muito aqui, desde o começo do ministério, debaixo de profecia. Tudo que nós vivemos aqui, cada tijolo que a gente pôs nesse lugar, a gente teve uma palavra para isso. Antes de fazer ou logo depois de começar a fazer. Sempre, nós não andamos sem palavra. A gente não pinta a igreja sem entender do Senhor.
que é para pintar, que cor é para pintar. Aquele muro ficou sem pintar e todo pichado do lado de fora, até 2 anos atrás. Todo mundo que vem aqui fala, por que não pinta o muro? Eu não sei também. Mas Deus me fala para deixar daquele jeito. Até o dia que Deus falou, pinta o muro. Por quê? Eu sei lá. Mas é assim. Eu entendo que hoje, o dia de hoje, o Senhor está marcando algumas coisas aqui que vão começar a acontecer. Por isso que essa mensagem, eu escrevi ela toda e falei, Senhor, o que é isso aqui? Eu não estou pregando, isso aqui não é uma pregação. E o Senhor falou, você não está pregando hoje. Hoje você está decretando coisas sobre a nação. Você está liberando coisas, abrindo portas no espiritual. E se você crê em Deus, você crê nesse tipo de coisa. Tudo que tem que se manifestar aqui vai ser pela palavra. Tudo que acontece na terra só se manifesta porque uma palavra foi liberada. Nem Deus cria sem abrir a boca. Deus poderia piscar e o mundo ser criado. E ele, não, haja luz. Terra, faça isso, 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 isso. Ele fala, o Espírito pega aquela palavra, usa a matéria-prima que está no chão e faz acontecer. Aí Deus olha o que o Espírito fez e fala, não é que é bom? Assim é Deus. E por isso ele precisa dos profetas. Para que lancem palavras. Que o Espírito pegue, vá sobre a matéria-prima. E essa matéria-prima, esse barro, se permita ser moldado debaixo dessa palavra. Para que Deus possa olhar depois do processo e falar, é bom. Deus vai dizer, é bom no fim do processo. Melhor é o final das coisas do que o princípio delas. O nosso calor até passou quando o louvor começou e eu falei, glória a Deus, Deus está aqui. Eu queria que você ficasse de pé e que a gente tivesse mais um período de oração. Às vezes Deus fala algumas coisas para nós aqui e que eu falo, Deus, não é possível. Não tem lógica isso, Deus. Uma das coisas que a gente mais conversa aqui quando está parado às vezes, e que às vezes surge assunto também, como é que Deus não faz nada? Aquele cara está lá, aquela igreja está fazendo tudo isso e você quer dizer que é a gente aqui, que você, o Zé da esquina, é que Deus está vindo falar, que vai fazer sobre a nação? Fala, José devia pensar a mesma coisa. Davi pensava a mesma coisa, todos os homens da Bíblia pensavam a mesma coisa. Comigo não é. Deus ia falar com o mais grande lá, com o irmão mais velho, e Deus fala, eu olho o coração, eu não vejo como Deus, como o homem vê. Eu não estou vendo como vocês veem. Eu vejo o coração de vocês. Talvez você tenha que reavaliar e sem ter vergonha diante de Deus, se quem você tem adorado é Deus ou Baal. Ainda que seja por ignorância, ainda que seja porque aprendeu desse jeito. Senhor, eu nem sabia disso. Eu nunca parei para pensar que quem faz a promessa de que se me adorar eu vou te dar as coisas é Satanás, não é Deus. Deus nunca fez essa promessa para ninguém. O que Deus fala é, se você me adorar, vão fluir rios de água viva de você. Eu não vou te dar um poço d'água. Se me adorar, eu te dou uma bomba para tirar o poço da água, mulher de Samaria. Se me reconhecer como Jesus, eu te dou uma bomba para tirar a água mais fácil. Fala, não. Você vai desprezar o poço, a água vai sair de dentro de você. Isso é o Cristo em mim. Isso é a esperança da glória. A esperança da glória não são homens revestidos de ouro. Homens que dão testemunhos. Eu era pobre, agora eu sou rico, olha como Deus é bom. Eu era ruim e agora meu casamento está bom, olha como Deus é bom. Eu não tinha nada, isso não é testemunho. Esse não é o testemunho do Cristo em mim. O testemunho do Cristo em mim, as pessoas vêm até mim para comer. Cristo vive em mim. Eu abri mão do barco, eu abri mão dos lugares que eu estava e seguia Jesus. Para onde? Não sei. Onde vai dormir? Ele falou, o filho do homem não tem lugar para recostar a cabeça. Eu não sei nem onde a gente vai dormir. Não sei o que a gente vai comer. Pão e água. Mas o que eu te garanto é que no final desse processo você vai estar parecido comigo. No final desse processo você vai ser rio de água viva. No final desse processo você vai parar de convidar as pessoas para ir na igreja e apontar para Jesus. Eu era pobre, eu sou rico. Olha Baal lá.
Eu era solteira e agora eu sou casado. Olha Baal lá, você vai falar, não, olha para mim. Cristo vive em mim. Qual é a tua dor? Cristo vive em mim. Onde é que está teu problema? Baal não habita em nós. Essa é a diferença. Baal não me molda, não me torna parecido com nada que não seja a própria igreja e a própria denominação. Baal toca na forma. O Senhor entende que a forma é mudada quando o meu interior muda. Quando o Espírito habita em mim, meu linguajar muda. Não quando eu entro numa igreja. Pelo fruto conhecereis a árvore. É pelo que sai, não é pelo que entra. Fala com Deus, querido. Talvez seu conceito de adoração e idolatria tenha que mudar. Tem que adorar menos os poderes de Deus, as capacidades do Senhor. E começar a admirar a bondade dEle. A longanimidade, a paciência, o amor. Quem Cristo é e não o que Cristo faz. Se dobrar diante da identidade do Senhor e não da sua capacidade de fazer qualquer coisa para mim. Porque é impossível andar com o Senhor e não provar da bondade dEle sobre a minha vida. É impossível. Você vai comer do que Ele come. Você vai beber do que Ele bebe, você vai vestir o que Ele veste. E isso é a honra que Ele tem para a tua vida. Enquanto o nosso modelo for o Egito, em que eu vou num Cristo pobre e peço para Ele me fazer rico, porque o Egito valoriza a riqueza, eu não estou adorando o Senhor. Eu estou adorando a Baal. Eu estou adorando o Deus do meu pai, da minha mãe, do meu avô. Fala com o Senhor, querido. Talvez você precise se ajoelhar, você precise vir à frente, você precisa chorar. É você e teu pai. O fato é que a misericórdia do Senhor continua valendo todos os dias. E enquanto os dias de Malaquias 4 não vierem sobre nós e Ele não nos consuma com maldição, ainda é tempo para a nossa vida. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas.
Pai, nós entendemos, Senhor, nós cremos, Pai, que o Senhor está inaugurando um tempo novo sobre essa nação, sobre essa casa, Pai. Nós entendemos, Senhor, que Elias está retornando, Senhor. Que o espírito de Elias, Pai, que vai confrontar Jezabel, Senhor, e a sua mesa, está retornando, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que os profetas se levantem, Pai. Que o Senhor traga um tempo de purificação e de santificação desses homens, Pai. Que homens que têm se guardado, Pai. Que homens que têm se submetido a pão e água se manifestem, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que aqueles que estão sentados na mesa de Jezabel, Pai, corram para esse lugar, Senhor, de dependência do Senhor, Pai. Para esse lugar, Pai, de abrir mão, Senhor, daquilo que os corrompe, daquilo que não vem do Senhor, de toda adoração a Baal, Senhor, travestida de adoração ao Senhor. Todo culto, Senhor, a Astarote, Pai, todo culto ao prazer, todo culto ao corpo, Senhor, todo culto à satisfação da alma, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, rasga os céus nesses dias, Senhor, manifesta a Tua vontade, Pai. Sopra sobre esse lugar, sopra sobre os Teus filhos em toda a nação, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que seja inaugurado esse tempo, Pai. Que o Senhor mande avisar Acabe, Senhor, que Elias está voltando, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que homens que foram treinados, Pai, tomem a espada para derrubar todo profeta de Baal, Senhor. Para derrubar toda profecia que ocupa o Teu trono, Pai. Todo homem corrompido, Senhor, que tem se assentado em lugares altos falando no Teu nome. Em nome do Senhor Jesus, Pai, vem sobre essa nação, Pai. Vem sobre essa nação, Pai, um novo governo sobre essa nação, Pai. E que debaixo dessa nova autoridade, Senhor, que Te colocou acima de tudo, Pai, nós possamos fluir, Pai, debaixo do Teu cuidado, Pai. Debaixo de um governo que Te coloca acima de todo, Pai. Que a profecia possa fluir, Pai. Que os profetas possam retornar sem medo de perder a cabeça, em nome do Senhor Jesus. Vem sobre nós, vem sobre essa casa, vem sobre os Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. És o rio, lava-me, purifica-me, santifica-me, sara as minhas feridas, ó Senhor. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. A fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. És o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Lava-nos, Tu és a fonte, Senhor. Venha nos lavar com Tuas águas, venha nos lavar. Um novo tempo, um novo tempo.
nós te agradecemos, Senhor, pela tua graça, pela tua presença, pela tua manifestação nesse lugar, Senhor. Que de hoje até domingo, Senhor, a tua presença seja viva entre nós. Que o Senhor fale conosco em tudo, Pai, no culto, na mesa, em casa. Guarda o nosso coração, Pai, de toda a tentativa de Satanás de nos distrair, de nos atrapalhar, de nos afastar, de quebrar, Senhor, aquilo que o Senhor iniciou nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que a tua unção repouse sobre nós esses dias. Em nome dele que nós oramos e te agradecemos. Amém. Queridos, amanhã a partir das 8h30 o café vai estar aberto. Tente não se atrasar muito, porque amanhã talvez a palavra vá se prolongar um pouquinho mais, para a gente ganhar tempo, tá bem? Deus abençoe.